Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Imagine um navio surgindo no horizonte, sem ninguém no convés, sem resposta de rádio e sem uma explicação clara do que aconteceu ali dentro. Agora, imagine que isso acontece não só uma vez. Ao longo da história, várias embarcações foram encontradas à deriva, vazias, destruídas ou abandonadas em condições tão estranhas que até hoje deixam perguntas no ar. Alguns casos têm explicações possíveis, outros parecem ter sido engolidos pelo próprio mistério do mar. Então, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e vamos conhecer alguns dos navios abandonados mais misteriosos já registrados. O navio número 1, MV Alta. Para começar, vamos falar de um navio que parece ter saído de uma história antiga de piratas, mas apareceu nos tempos bem recentes. O MV Alta era um cargueiro de aparência comum. Nada nele parecia especial à primeira vista, só que em 2019 ele sofreu uma pane no meio do Atlântico. Durante uma viagem que deveria seguir normalmente, a tripulação ficou presa a bordo por dias, até ser resgatada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Até aí, a história já seria tensa, mas ainda explicável. O detalhe estranho vem depois. O navio não foi rebocado imediatamente para um porto seguro. Ele ficou abandonado, sozinho, flutuando pelo oceano como uma enorme carcaça de metal sem qualquer destino. E quando a gente fala em ficar à deriva, não é coisa de poucas horas. O Alta passou meses vagando pelo Atlântico. Pensa na cena, um cargueiro sem tripulação, sem controle, atravessando quilômetros e quilômetros de mar aberto, sendo empurrado por correntes, ventos e tempestade durante esse tempo. Ninguém sabia exatamente aonde ele iria parar. Era como se o oceano tivesse decidido levar aquele navio para onde ele quisesse. E então, em 2020, depois da passagem de uma forte tempestade, o MV Alta apareceu encalhado na costa da Irlanda. Do nada, moradores viram aquele navio fantasma parado entre as rochas, como se tivesse sido cuspido pelo mar. O mais curioso é que ele atravessou uma distância absurda, sem ninguém guiando, sem motor funcionando de forma útil, sem comandante, sem qualquer rota. Ele simplesmente apareceu. Nesse caso, não existe uma lenda de tripulação desaparecida de forma sobrenatural. O mistério está na viagem impossível que o navio fez sozinho. Ele virou um lembrete de que o oceano pode transformar uma máquina gigante, feita para obedecer ao homem, em um objeto perdido, sem dono, sem rumo e sem nenhum controle. E o mais assustador é pensar em quantas embarcações abandonadas podem estar passando por isso agora mesmo, em algum ponto distante do mar, sem que ninguém esteja olhando. O nosso navio número 2 é o Cais 2. Agora imagine algo menor, mais íntimo e por isso mesmo ainda mais perturbador. O Cais 2 era um catamarã australiano. Não era um cargueiro enorme, nem um navio antigo de madeira. Era uma embarcação moderna, usada por 3 homens que haviam saído para uma viagem aparentemente tranquila pela costa da Austrália. Só que quando o barco foi encontrado à deriva, os 3 tripulantes simplesmente não estavam mais lá. E aqui está o detalhe que torna esse caso tão estranho. O barco não parecia ter passado por aquela grande tragédia. Ele não estava destruído, não havia sinais claros de tempestade violenta e parte da rotina a bordo parecia ter sido interrompida de repente. A mesa estava a postas, havia comida, alguns equipamentos ainda estavam funcionando, o motor estava ligado e o barco continuava flutuando como se os ocupantes tivessem acabado de sair por alguns minutos, só que eles nunca mais voltaram. Quando as autoridades investigaram, uma das hipóteses foi a de que um dos homens teria caído no mar e os outros 2 teriam tentado ajudá-lo. Em uma embarcação, isso pode acontecer de forma muito rápida. Um escorregão, uma onda,
um movimento errado e tudo muda em segundos. Mas o que incomoda muita gente é justamente a aparência de normalidade. O Cais 2 parecia uma cena congelada. Não era um barco virado, incendiado ou completamente quebrado. Era um barco que continuava ali, praticamente seguindo viagem, enquanto as pessoas que estavam nele haviam simplesmente desaparecido. É esse tipo de detalhe que mexe com a nossa imaginação, porque um barco destruído conta uma história, mas um barco quase intacto, vazio, com sinais de vida recente, deixa uma pergunta muito mais incômoda. Em que exato momento tudo deu errado? E no mar, às vezes, a diferença entre uma viagem tranquila e um desaparecimento completo pode ser questão de poucos minutos. A nossa embarcação número 3 é a Jianseng. O próximo caso é estranho por outro motivo. Aqui o mistério não começa com a tripulação desaparecida. Começa com uma pergunta muito simples: de onde veio esse navio? O Jianseng foi encontrado em águas australianas, aparentemente abandonado. Ele não teria tripulação, não respondia a contatos e parecia ter uma rota clara. Só isso já chamaria atenção. Mas quando as autoridades olharam mais de perto, o caso ficou ainda mais curioso. O navio não tinha identificação clara, não haviam documentos suficientes para contar sua história. Nada parecia explicar completamente quem era o dono, de onde ele tinha partido ou qual era exatamente a sua missão. Agora, imagine você encontrar um navio no mar como se fosse um carro abandonado em meio a uma estrada, só que em vez de estar parado em uma rua qualquer, ele está no oceano, longe de tudo, sem ninguém por perto e sem pistas fáceis. A aparência do Jianseng também aumentava a sensação de abandono. Ele parecia uma embarcação de trabalho, talvez ligada a reabastecimentos ou a operações marítimas, mas sem qualquer tripulação e sem explicação, ou qualquer detalhe acaba virando suspeito. Será que tinha sido usado em alguma operação ilegal? Será que foi abandonado depois de uma pane? Ou será que a tripulação foi resgatada por outro barco e simplesmente deixou a embarcação para trás? Ou será que havia algo mais complicado? O fato é que navios sem identidade são especialmente inquietantes, porque normalmente embarcações carregam registros, nomes, rotas, documentos, marca de origem. O mar já é um lugar difícil de controlar, mas um navio sem história parece quase um fantasma administrativo. Ele existe, está ali, mas ninguém consegue dizer direito por quê. No fim, o Jianseng não ficou famoso por uma cena dramática, e sim pela ausência de respostas. Às vezes, o mistério não está no que foi encontrado dentro do navio, mas no vazio que cerca a própria existência dele. O nosso navio número 4 é o Haida Im6. Agora, a lista começa a entrar em um território mais sombrio. O Haida Im6 era um pesqueiro que foi encontrado à deriva no Oceano Índico, perto da Austrália. A embarcação estava vazia, sem nenhuma tripulação a bordo, nenhuma explicação imediata, e é como acontece em muitos casos de navios abandonados. A primeira pergunta parece simples: onde estavam todos? Só que, diferente de alguns barcos fantasmas em que tudo parece apenas um acidente confuso, esse caso levantou suspeitas muito mais sérias. O pesqueiro havia saído com tripulantes a bordo, mas quando foi encontrado, eles tinham simplesmente desaparecido. O navio ainda carregava sinais de que havia sido usado recentemente, e isso criava aquela sensação incômoda de que a vida ali foi interrompida sem qualquer aviso. Em embarcações de pesca, a rotina costuma ser dura. Dias longos, mar imprevisível, trabalho pesado, pouco espaço e muita dependência entre as pessoas a bordo. Quando algo dá errado, não existe um lugar seguro para que você corra. Você está cercado de água por todos os lados. No caso do Haida Im6, surgiram teorias envolvendo conflitos, crimes, abandono forçado e possíveis problemas entre pessoas da própria tripulação. E é isso que diferencia esse tópico dos anteriores. Aqui o mistério não parece apenas obra do acaso ou da força do mar.
Ele também lembra que em alto mar, a própria convivência humana que se torna perigosa. Um navio no oceano é quase um mundo fechado. Quem está ali vive isolado, longe de testemunhas, longe de qualquer ajuda imediata, longe das regras visíveis da terra firme. Se algo acontece dentro daquela embarcação, o mar pode apagar muitas pistas antes do que qualquer pessoa encontre. E quando um pesqueiro aparece vazio, sem qualquer explicação clara, a sensação é de que a embarcação voltou, mas a história principal ficou perdida em algum ponto do oceano. E a nossa embarcação número 5 é a Carol A. Deering. Agora, vamos voltar no tempo para um dos casos mais clássicos de navio fantasma da costa americana. A Carol A. Deering era uma enorme escuna de 5 metros. Só a imagem dela já parece uma coisa de cinema. Velas, madeira, estrutura imponente e aquele visual de embarcação antiga que cruzava os mares carregando carga. Em 1921, ela foi encontrada encalhada perto do Cabo Hatteras, uma região conhecida por ser perigosa para a navegação. O local já tinha fama por causa de bancos de areia, correntes traiçoeiras e acidentes marítimos. Mas o que aconteceu com o Deering não foi apenas mais um encalhe. Quando as equipes chegaram, não havia ninguém a bordo. A tripulação tinha simplesmente desaparecido. Os botes salva-vidas também não estavam lá. Alguns equipamentos importantes haviam simplesmente sumido. E como se o caso já não fosse estranho o suficiente, haviam sinais de que a embarcação tinha sido abandonada às pressas. O mais curioso é que antes de ser encontrada, a Deering foi avistada por outro navio. Segundo relatos, alguém a bordo teria se comunicado de forma estranha, dizendo que a embarcação havia perdido as âncoras, só que havia algo errado no modo como aquilo aconteceu. Parecia que a pessoa falando não era o capitão. Isso abriu espaço para várias teorias: motim, pirataria, contrabando, acidente, mau tempo ou conflitos internos. E como a região também era associada a desaparecimentos marítimos, o caso ganhou ainda mais fama. O que realmente prende atenção é a imagem final: um navio grande, encalhado, abandonado, sem a tripulação e com sinais de uma história interrompida. Não era apenas uma embarcação perdida, era como se alguém tivesse arrancado o capítulo principal e deixado só a capa do livro. Até hoje, a Carol A. Deering continua sendo lembrada como um dos grandes mistérios marítimos dos Estados Unidos. E ela mostra uma coisa importante: nem todo navio fantasma precisa desaparecer no meio do oceano. Às vezes, ele aparece bem diante de todos nós, parados na costa, e mesmo assim continua inexplicável. A nossa embarcação número 6 é a SS Valência. O caso do SS Valência mistura desastre natural, relatos estranhos e uma camada de lenda que cresceu com o passar do tempo. O Valência era um navio de passageiros que naufragou em 1906, perto da ilha de Vancouver, no Canadá. A região era conhecida por suas condições difíceis, com neblina, rochas e águas perigosas. Quando o navio se aproximou demais da costa e acabou preso nas rochas, a situação virou uma corrida desesperada por sobrevivência. Esse já seria um caso marcante por si só, mas o que fez o Valência entrar na lista de mistérios marítimos foram os relatos que surgiram após o caso. Anos após o naufrágio, pessoas afirmaram ter visto um navio fantasma parecido com o Valência, navegando pela região. Outros relatos falavam de botes salva-vidas aparecendo de forma misteriosa. E como acontece com muitos desastres no mar, a memória do acontecimento foi se misturando com histórias contadas por moradores, marinheiros e viajantes. É importante separar uma coisa da outra. O naufrágio do Valência foi real. A tragédia aconteceu e marcou profundamente a região. Já as aparições posteriores entram no campo dos relatos e das lendas marítimas, mas isso não torna a história menos interessante. Pelo contrário, o mar tem uma capacidade estranha de transformar tragédias em mitos.
Quando um navio se perde em uma região perigosa, principalmente em uma época com menos tecnologia, as perguntas sem resposta continuam circulando por décadas. E o Valência carrega exatamente esse peso. A lembrança de um navio que encontrou um fim terrível, somada à ideia de que sua imagem continua aparecendo nas águas onde tudo aconteceu. O mistério aqui não está só no abandono físico de uma embarcação. Está na forma como certas histórias parecem não afundar completamente. Elas continuam voltando como ecos no nevoeiro. E a nossa embarcação número 7 é a MV Joita. Agora, chegamos a um dos casos mais intrigantes do Pacífico. O MV Joita era uma embarcação que viajava pelo Pacífico Sul. Em 1955, a bordo estavam 25 pessoas. O navio deveria seguir uma rota relativamente conhecida, mas algo deu muito errado. Dias depois, o Joita foi encontrado à deriva, estava inclinada, danificada e parcialmente alagada. Só que o detalhe mais perturbador era outro. Não havia ninguém a bordo. 25 pessoas desapareceram. O caso ficou ainda mais estranho porque o Joita tinha características que o tornavam muito difícil de afundar completamente. Ela possuía materiais e estruturas que ajudavam na flutuação. Ou seja, mesmo com problemas, abandonar aquela embarcação no meio do oceano talvez não fosse a decisão mais óbvia. E é aí que o mistério cresce. Se o navio ainda estava flutuando, por que todos saíram? Eles acreditariam que ele iria afundar? Foram para bote salva-vidas? Houve pânico? Alguém se feriu? Alguma falha fez a tripulação tomar uma decisão desesperada? Ou aconteceu algo que nunca foi registrado? A bordo foram encontrados sinais de problemas, danos, equipamentos comprometidos e indícios de que a situação poderia ter parecido mais grave do que realmente era. No mar, essa percepção é decisiva. Se uma tripulação acredita que o navio está condenado, talvez entre em um bote, mesmo que a embarcação principal ainda tenha chances de continuar flutuando. Só que nenhuma das pessoas foi encontrada. Esse é o tipo de caso que incomoda, porque parece ter uma explicação racional, escondida em qualquer lugar. Talvez tenha sido uma sequência de falhas, medo, comunicação ruim, decisões tomadas sob pressão, mas sem sobreviventes, tudo vira apenas uma hipótese. A Joita ficou conhecida como um dos grandes navios fantasmas do Pacífico, porque voltou sem as pessoas que carregava, e essa imagem é difícil de esquecer. Uma embarcação danificada, vagando sozinha, como se tivesse sobrevivido ao desastre, mas perdido todos os seus passageiros no caminho. E a nossa embarcação número 8 é a SS Baishimo. Se alguns navios fantasmas assustam porque parecem vazios, a SS Baishimo impressiona porque simplesmente se recusou a desaparecer. Esse navio era usado em rotas comerciais no Ártico, transportando cargas em regiões de gelo, frio extremo e navegação difícil. Em 1931, ele ficou preso no gelo próximo ao Alasca. A tripulação tentou lidar com a situação, mas as condições eram duras demais. Depois de um tempo, parte da tripulação foi retirada e o navio acabou sendo abandonado. A ideia era que ele provavelmente seria esmagado pelo gelo ou afundaria. Só que não foi isso que aconteceu. O Baishimo se soltou e começou a vagar pelo oceano. Durante anos, as pessoas afirmaram ver o navio fantasma preso no gelo, flutuando em águas frias ou reaparecendo em lugares inesperados. Ele era visto, depois sumia, depois aparecia novamente, como se o Ártico tivesse transformado aquele cargueiro em uma lenda ambulante. Pensa na imagem, um navio abandonado, coberto pelo frio, sem tripulação, atravessando silenciosamente uma paisagem de gelo. Nada de luzes, nada de comando, nada de destino, só uma estrutura metálica resistindo ao tempo e ao clima. O mais impressionante é que o Baishimo teria sido avistado por décadas após o seu abandono.
Isso faz dele um caso diferente de quase todos os outros. Ele não foi apenas encontrado vazio uma vez, ele se tornou uma espécie de aparição recorrente. E existe algo muito simbólico nisso. O ser humano constrói um navio para dominar distâncias, transportar mercadorias e vencer o mar. Mas depois de abandonado, o baixinho parece ter passado a pertencer ao próprio Ártico. Ninguém sabe exatamente onde ele terminou. Talvez ele tenha afundado, talvez tenha sido destruído pelo gelo, talvez esteja em algum ponto remoto, reduzido a destroços. O fato é que a sua última página nunca foi lida, e poucas imagens são tão fortes quanto a de um navio fantasma vagando por décadas no gelo, como se estivesse perdido entre o mundo real e uma lenda contada por marinheiros. E a nossa embarcação número 9 é a Mary Celeste. Agora, chegamos ao grande clássico dos navios fantasmas. A Mary Celeste foi encontrada em 1872, no Oceano Atlântico, perto dos Açores. Ela estava navegável, tinha carga, não estava destruída, não havia sinais claros de ataque violento, mas a tripulação havia desaparecido. E não era qualquer tripulação. A bordo estavam o capitão, sua esposa, a filha pequena deles e vários marinheiros. Todos simplesmente sumiram. Quando outro navio encontrou a Mary Celeste, a cena era estranha, justamente porque não parecia uma cena de catástrofe total. A embarcação estava abandonada, mas ainda flutuava, havia água no porão. Quando outro navio encontrou a Mary Celeste, a cena era estranha justamente porque não parecia a cena de uma catástrofe total. A embarcação estava abandonada, mas ainda flutuava. Havia água no porão, alguns instrumentos estavam fora do lugar e o bote salva-vidas não estava mais lá. Mas nada explicava de forma definitiva porque todos decidiram deixar a embarcação. E essa é a grande pergunta. Por que abandonar uma embarcação que ainda estava em condições de navegar? Ao longo dos anos, surgiram teorias de todos os tipos. Alguns falaram em pirataria, outros em motim. Houve quem sugerisse uma tempestade, erro de navegação, medo de explosão por causa da carga de álcool industrial, ou uma decisão precipitada do capitão diante de algum perigo percebido. A hipótese mais racional é que a tripulação acreditou que o navio estava em risco e entrou no bote, talvez esperando ficar mais perto da embarcação. Só que se o cabo se rompeu ou se o tempo mudou, o bote poderia ter sido levado para longe, e no Atlântico, uma pequena embarcação aberta teria pouquíssimas chances. Mas o problema é que nenhuma explicação fecha todos os detalhes com perfeição. A Mary Celeste ficou famosa porque parece um enigma montado com peças faltando. Ela não afundou, não queimou, não explodiu, não foi encontrada coberta de marcas óbvias de violência. Ela simplesmente apareceu sem as pessoas. E talvez por isso, esse caso tenha sobrevivido por tanto tempo na imaginação popular. Ele não depende de monstros, fantasmas ou exageros. O mistério está em algo muito mais simples e muito mais assustador. Uma família e uma tripulação inteira desapareceram enquanto o navio continuou viajando. Às vezes, o mais assustador não é encontrar uma destruição, é encontrar quase tudo no lugar, menos as pessoas. E a nossa embarcação número 10 é a Ourang Medan. E agora chegamos ao caso mais sombrio da lista. Também é um dos mais controversos. A história do Ourang Medan circula há décadas como uma das lendas marítimas mais assustadoras já contadas. Segundo os relatos, em algum momento entre os anos 40, navios teriam captado um pedido de socorro vindo de uma embarcação chamada Ourang Medan. A mensagem era perturbadora. O operador dizia que todos os oficiais estavam mortos. Depois, teria vindo uma sequência confusa em código Morse e então uma frase final, simples e assustadora: eu morro. Um navio de resgate foi até o local,
Quando os homens subiram a bordo do Ourang Medan, encontraram uma cena inexplicável. A tripulação estava morta, espalhada pelo convés, pelos corredores, com expressões de terror. Até o cachorro do navio teria sido encontrado sem vida. E como se isso não bastasse, relatos dizem que o porão estava estranhamente frio. Pouco depois, quando tentaram rebocar a embarcação, fumaça começou a sair do navio. A equipe de resgate cortou o cabo e se afastou. Em seguida, o Ourang Medan teria explodido e afundado, levando com ele qualquer prova do que realmente aconteceu. É uma história poderosa, talvez até poderosa demais, porque aqui entra um detalhe importante. O caso do Ourang Medan não tem comprovação sólida como outros naufrágios históricos. Muitos pesquisadores tratam essa história como lenda, boato ou relato sem qualquer documentação confiável. Não há registros claros e definitivos do navio, da tripulação ou do acidente do jeito que a narrativa costuma ser contada. Mas então, por que ele continua tão famoso? Porque o Ourang Medan reúne todos os elementos perfeitos de um mistério marítimo: pedido de socorro, mensagem interrompida, navio fantasma, tripulação morta, porão gelado, explosão e desaparecimento das pessoas. É quase como se o oceano tivesse criado a história mais assustadora possível. Algumas teorias tentam explicar a lenda. Uma delas sugere que o navio poderia estar transportando produtos químicos perigosos e alguns vazamentos teriam causado mortes a bordo. Outra hipótese fala em gases tóxicos acumulados no porão. Também há quem veja a história como uma mistura de relatos exagerados, erros de comunicação e imaginação popular. Mas a verdade é que o Ourang Medan permanece no limite entre o mistério e o mito. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão marcante. Diferente da Mary Celeste, que foi real e documentada, o Ourang Medan parece viver em uma zona de neblina. A gente não sabe onde termina o fato e onde começa a lenda. Só que quando o assunto é o mar, essa linha sempre fica meio confusa. O oceano guarda destroços, engole provas, distorce histórias e transforma desaparecimento em mitos. E poucas lendas fazem isso tão bem quanto a do Ourang Medan. No fim, todos esses casos mostram uma única coisa: o mistério de um navio abandonado não está apenas na embarcação vazia, está no silêncio que fica depois. O silêncio do rádio, o silêncio do convés, o silêncio nas cabines e principalmente o silêncio das pessoas que nunca puderam contar o que aconteceu. E aí? Qual desses navios mais deixou você curioso? O cargueiro que cruzou o Atlântico sozinho? O barco encontrado com a rotina interrompida? A Mary Celeste ou a lenda assustadora do Ourang Medan? Conta aqui nos comentários se você gostou do vídeo e deixa o seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal para acompanhar mais curiosidades como essa. Até mais, tchau!